Estamos ao vivo? Estamos no ar. Então tá bom. Mergulhados no mundo de Nina. Nossa, pelo amor de Deus. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. A gente pede desculpa aí por esses minutinhos de atraso. Eu vou jogar na conta do meu inferno astral, que começou há pouquíssimo tempo, porque tudo que tinha que dar errado, deu errado. Não sei por qual motivo o YouTube não autorizou que a gente passasse a live pelo meu canal. Ele disse que só ia começar a ser transmitido 24 horas depois, o que perde totalmente o sentido. Então, a gente teve essa sacada rápida de passar para o canal da Karen, que eu quero apresentar. Karen Correia, maravilhosa, musicóloga, taróloga e produtora de conteúdo, influenciadora digital, e está me ajudando aqui nessa jornada tecnológica, porque eu fiquei muito para trás. E ela vai fazer a mediação, né, dessa conversa que a gente vai ter aqui e vai administrar o chat do YouTube. É isso, né, Cá? Então, isso. Eu vou fazer uma apresentação e também não consegui passar os slides, porque tudo deu errado, e ela que vai fazer a apresentação dos slides para mim, eu vou pedindo para ela ir passando slide por slide. Vou fazer uma apresentação rápida minha. Eu me chamo Solange Argon, estou aqui por conta do PROAC, que é um fomento, né, do governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, que traz esse fomento cultural para o estado de São Paulo, e eu fui contemplada com esse fomento no PROAC 2022, e por meio dele eu propus o lançamento de um livro infanto-juvenil que se chama Nina, o Teatro e o Mar, e junto com essa proposta, né, de publicação de livro, que é obrigatória, a gente tem algumas contrapartidas obrigatórias que a gente vai falar, mas esse bate-papo foi decorrente de uma contrapartida obrigatória que cada proponente contemplado tem que dar uma palestra sobre a sua atividade profissional, né? E eu propus fazer uma coisa, a meu ver, um pouco mais interessante para quem escuta, que é poder falar o processo criativo desse projeto, né? Que começa com a produção desse livro infantil e desemboca em uma série de contrapartidas que eu ofereci para o projeto. Então, é disso que a gente vai falar aqui hoje, dividir um pouco, né, esse processo artístico, pedagógico, literário, que tem me acompanhado desde outubro do ano passado e se encerra hoje com chave de ouro com esse bate-papo, né? Então, queria falar para vocês ficarem muito à vontade de colocar, eu não estou enxergando o YouTube, a gente está numa outra plataforma, no StreamYard, e aí vocês, por favor, podem fazer comentários, colocar perguntas, o que vocês quiserem no chat, que depois, quando eu terminar a minha fala, a gente conversa, tá bom? Então, vou fazer uma apresentação por slide aqui para ficar mais interessante, ilustrativo. Tá? Pode colocar, por gentileza. Então, esse é o nome que eu dei para essa conversa de hoje, né, que é Nina, o Teatro e o Mar, que é o nome do projeto, e aqui para cada criação aos seus desdobramentos. Pode passar, cá, por gentileza. Da onde que eu estou falando, né? Eu sou formada em psicologia, tenho uma especialização em linguagens da arte, sou mestra em educação pela Universidade de São Paulo, sou doutoranda também em educação pela mesma instituição, e eu trabalho há 19 anos no mercado editorial, né? Editando e autorando materiais didáticos e autorando literatura para a infância. Pode passar, cá. Então, assim, como que começou essa história, né? A ideia desse projeto. Nina, Teatro e o Mar fala de uma tartaruga que, ainda depositada lá na areia, no seu ovo, ela começa um projeto de querer se tornar bailarina, né? Da onde que surgiu isso? A gente, em 2023, em 2004, quando eu conheci o Projeto Tamar pela primeira vez, na Praia do Forte, na Bahia, eu fiquei muito tocada com todo aquele movimento, com aquele projeto ambiental, e não sei porquê, eu não trabalhava no mercado editorial ainda, não sonhava em ser autora de literatura para a infância, não me perguntem como, veio uma coisa na minha cabeça de que eu queria escrever uma história de um filhote de tartaruga marinha que sonhava em ser bailarina, né? E aí pode passar, cá. A gente dá um pequeno salto, claro que isso não aconteceu, aí chega em 2017, com muita água que rolou aí nessa praia, eu fiz muitas coisas, trabalhei muitas coisas, estudei muitas coisas, e aí em 2017, no momento que eu estava coautorando uma coleção de livros didáticos da disciplina de arte para uma editora aqui de São Paulo, para um sistema de ensino, uma editora nacionalmente conhecida, esse ovo que tinha sido depositado lá em 2004, ele resolveu se mexer,
E eu, sequestrada com esse trabalho, que me tomou 8 meses, assim, de domingo a domingo, começou a vir, e eu consegui entender a voz dessas personagens, a ambientação, e eu tinha que colocar isso no papel, e aí eu dei uma pequena parada e escrevi um começo, já um mote que já deu um pouco a sonoridade do trabalho, assim, já começou a mostrar a voz que elas tinham, a poesia que vinha da Nina, que é a protagonista, o humor que vinha da Olivia, que é a irmãzinha dela, e aí eu escrevi um pequeno texto, e desse texto mandei para o meu primeiro leitor, que é sempre o meu pai, então eu coloquei ali, né, o e-mail é de 4 de dezembro de 2017, brinquei com ele, né, eu falei, tá psicografado, mas já foi burilado um pouquinho, e aí ele leu e respondeu imediatamente, falando, eu adorei, eu estou ansioso pela continuação. É claro que essa continuação não veio de imediato, porque eu estava numa outra coisa, escrevendo material didático, autorando outras coisas, e isso ficou lá de novo, esse arquivinho aí, quietinho, na dele. Aí passando, pode passar. Chega em 2020, eu lancei o livro da Nina? Não lancei, eu lancei o Xerxinho, que foi o meu primeiro livro infantil, né? Então, realmente, a Nina ficou lá, realmente no ovo, chocando uma vida toda, né? Em 2020, eu conheci o Bruno Aziz, um parceiro meu que é também ilustrador da Nina, e a gente fez o Xerxinho, o Gato que Meava em Farsi, que pela editora Patuá, do Eduardo Lacerda, que é um livro que deu muita alegria para a gente, porque além dele ter tido uma recepção muito bacana na publicação, no lançamento, tal, embora ele tenha vindo na pandemia, ele foi comprado pela Prefeitura de São Paulo, porque ele foi contemplado em 2 programas, um programa de Fortaleza, mas que o edital não avançou, então não teve compra de livro, e ele foi aprovado pelo Minha Biblioteca, que é um programa da Prefeitura de São Paulo. Então a Prefeitura fez uma grande compra desse livro, e aí milhares de crianças da rede pública de ensino municipal puderam ter acesso, e tem esse livro em mãos, e equipamentos públicos também, salas de leitura das escolas municipais. Então, foi uma coisa muito feliz, assim, a gente saber que o Xerxinho foi espalhado mesmo para as crianças dessa faixa etária de 6 anos, né? Então, o final do ensino da educação infantil e começo dos anos iniciais do fundamental. Pode passar, cá. E a Nina? A Nina, lá de 2004, ela chegou de 21 para 22, eu consegui finalmente finalizar esse original, né? Então, aqui é a capa do original e dentro uma interna, né? Uma ilustração já de um esquema que eu quis fazer, porque tem um dos capítulos que ele é só um infográfico, e a Nina trata disso, uma bailarina, né? Uma tartaruguinha que sim, ela quer ser bailarina, assim que a mãe deposita esses ovos numa praia do Nordeste do Brasil, elas caem, né, nos ovos, então tem ela e a irmã, tem centenas de ovos, mas ela e a irmã Olivia, elas não se veem porque estão dentro do ovo, mas elas se falam. E aí elas escutam também as vozes das pessoas que cuidam do projeto, né? E uma das pessoas que cuida desse projeto é a Mônica, que é uma bailarina, uma adolescente, que vai fazer uma apresentação de dança no fim do ano e fica conversando com a colega dela, Renata, a respeito desse processo coreográfico, de ensaio e tal. E aí a Nina vai na fantasia dela formando esse sonho de também querer ser bailarina, né? Então, na verdade, o livro ele é uma metáfora, né? Enquanto acontece esse ciclo da tartaruga, né, de crescimento, desova, ele é uma metáfora também de um processo cênico, né, de uma criação cênica, de uma coreografia que vai também sendo construída até a sua apresentação, né? Pode passar, cá. E aí chega em 2022, o PROAC abre os editais, né, e eu, sem expectativa nenhuma, eu resolvi entrar, mas assim, sabendo da pouca chance, porque a gente sabe da alta demanda e da alta procura, né, uma concorrência muito grande em todas as categorias, mas eu me inscrevi na categoria de literatura infanto-juvenil com essa proposta, né, de produzir um livro para a infância, e nessa época o PROAC ele já tratava umas contrapartidas obrigatórias, né, que era o lançamento público, e aí eu sugeri que pudesse ser em 2 cidades, em São Paulo e em São José dos Campos. Eles pedem para que 25 exemplares sejam doados para a secretaria e pedem para que a gente realize essa palestra sobre atividade profissional, que é o que a gente está fazendo aqui, né, de um jeito um pouco mais robusto, no sentido de trazer o projeto em si, né, não a minha atividade fora daqui, né, mas bastante integrado. Pode passar, por favor. E aí, nessa época, também não tinha delimitação de contrapartida oferecida, a gente tinha liberdade para sugerir ou para oferecer o que a gente achasse prudente, né, conveniente e interessante.
E aí, nessa, eu sugeri que pudessem ser doados da tiragem que eu imprimi, 580 exemplares, né, que foram já para instituições, equipamentos públicos, OCIP, ONG, e instituição privada ligada à educação ambiental, né, porque a Nina, ela tem muitas camadas de leitura, né, muitos temas transversais, então é possível trabalhar muitas coisas com essa narrativa, e propus também fazer uma oficina de formação para professoras, né, da rede municipal de ensino. Originalmente era para ser uma escola em São José dos Campos e uma escola em São Paulo, mas em São José eu não consegui esse contato, né, oficializar essa formação, e aí 2 escolas aqui em São Paulo se interessaram, e eu pedi essa troca, né, na gestão do governo, e eles aceitaram, então a gente deu 2 oficinas aqui. E aí 20 exemplares do livro foram doados para cada uma dessas escolas, também para ficar na sala de leitura, para que todos pudessem usufruir, tanto os alunos quanto os professores da sala de leitura e os professores que fizeram a formação, né? Pode passar. E aí chegou a hora que eu tinha o original de montar essa equipe para produzir o livro, né? O livro para a infância é um livro bastante difícil de fazer, né? Bastante complexo, porque ainda mais esse, que ele ficou com 128 páginas, então é uma narrativa muito grande, que ele é todo ilustrado, né? Ilustração, a gente sabe, da literatura infantil, que ela não é uma mera presença ali, ela é texto, né? Que conversa diretamente com o texto verbal. Então, eu queria uma equipe que não só fosse maravilhosa no sentido profissional, mas que também fosse uma equipe que soubesse trabalhar em equipe, né? Uma equipe amorosa, que saberia da bucha que ia ser, né? Trabalhar isso, porque é bastante complexo, mas que encarasse de um jeito muito fluido, né? E eu consegui a melhor equipe do mundo. Então, a primeira pessoa a abraçar isso foi o Eduardo Lacerda e a Priscila, que são da editora Patuá. Então, essa ilustração, na verdade, é a ilustração final do livro, que tem as biografias minha e do Bruno, ilustrador, e a gente quis colocar todo mundo da equipe ilustrado, né? Então, aqui no canto direito de amarelo tem eu e o Bruno logo atrás, a Mônica, que também é personagem e é editora do livro, está ali atrás de bailarina, a Bianca, aqui na frente no tapetinho, que é a nossa editora de arte maravilhosa, de óculos ali atrás o Samuel, que foi nosso consultor científico, né, o biólogo, o leitor técnico, e integrado aos demais personagens, né? Pode passar, cara. E aí a primeira etapa foi a gente editar esse texto, né? Entreguei o original para a Mônica, que é uma grande amiga e a melhor editora que eu podia ter para editar meu texto, que foi a mesma que editou certinho. Aquela história do time que se ganha não se mexe, né? A gente não larga. E a Mônica me aguentou mais um pouco, então eu trago aqui algumas passagens só para a gente ver o primor que é o trabalho, né, de edição de texto e o quanto ele é necessário, mesmo para quem trabalha com texto, né? É uma ilusão a gente achar que porque a gente trabalha de texto a gente não precisa de edição, de preparação, de revisão. Imagina, a gente está totalmente imerso naquela história, naquela narrativa, e se a gente não tem um olhar de fora, muita coisa escapa, né? Aqui, por exemplo, é uma questão gramatical, que eu fiz uma miscelânea de sujeito ali, para mim estava tudo claro, e aí ela colocou, olha, o sujeito dessa frase não está claro, eu sugiro, e aí fez uma modificação aí, e deixou o negócio, né, claríssimo, gramaticalmente correto, adequado para a faixa etária, né, porque a criança não é obrigada a ficar descobrindo onde que está o sujeito, porque ele está errado nesse caso. Então, são minúcias, assim, que são importantíssimas, um olhar externo de alguém que entende muito, né. Pode passar, cá, por favor. Aqui é uma outra sugestão que não tem a ver com questão gramatical, mas é um olhar mesmo que só uma editora muito experiente tem, que eu coloco aqui, né, que quando a Nina ela está ensaiando dentro do ovinho, quando ela está nesse sonho de se tornar bailarina, ela vai dançando e o ovo ele vai roçando na areia, né, e isso provocava estalinhos de sucrilhos entre os dentes. Eu queria fazer uma graça poética que dá essa ideia da crocância, né? Aí a Mônica trouxe e fala, olha, sucrilhos é sinônimo de cereal, beleza, só que ele é marca. Tudo bem? Não. Tudo péssimo, porque assim, é um livro privado, ok, só que primeiro, eu estou usando o nome de uma marca, não estou sendo patrocinada por essa marca, né? Então não faz o menor sentido também ficar fazendo propaganda de uma marca, que está correndo o risco de tomar um processo nas costas, né? Mas mais do que isso, brincadeiras à parte, se a gente quiser inscrever esse livro para o PNLD, que é o Programa de Compra de Livros do Governo, a gente já está eliminado, né? Porque todos os livros, tanto didático quanto literário, tudo que vai para a escola pública não pode ter alusão a marcas,
né? Então, ainda que a gente coloque aqui em letra minúscula, eu estou trazendo o nome de uma marca, então troca. Só que aí quebrou minhas pernas, né? Porque eu vou escrever o quê? Estalinhos de cereal matinal entre os dentes? Aí quebrou, né? Já acabou a poesia, fecha o livro. E aí ficamos lá, elaborando, pensando, até que a gente chegou numa imagem, né? Estalinhos de pipoca entre os dentes. Porque daí a gente não se compromete com uma questão de marca e a gente ainda consegue essa sonoridade e essa imagem da crocância que eu queria, sem perder, né, a força da imagem. Pode passar, cá. E aqui um outro caso que eu trouxe selecionado, que é o caso que a gente não aceitou a sugestão, né? Mas daí também argumentei por que não. Assim, aqui é uma fala do narrador e que ele se coloca dentro da história, né? Então ele fala para que o astro, que nesse caso era o Sol, pudesse se curvar diante dos nossos aplausos. Ela falou, ó, não vi isso aparecer ainda. Achei que ficou um pouco estranha essa aproximação, né? E aí eu coloquei, não, essa é uma ideia que foi um ponto forte que eu coloquei no projeto, inclusive, quando eu mandei a sinopse, né, para o governo, que eu quis estabelecer um foco narrativo mesmo, que fosse caracterizado por que a gente chama de onisciência seletiva múltipla. Então, vão ter vários momentos que o narrador ele vai entrar e vai falar em nós, e vai falar na primeira pessoa do plural, como se ele estivesse totalmente dentro da cabeça delas, dentro da história, para trazer essa familiaridade mesmo com o leitor, para ele também sentir que ele está dentro, né? Então, assim, são sempre ajustes e sempre negociações, né, entre quem escreve e quem edita, para a gente chegar num consenso e para que o texto fique correto, para que o texto fique palatável, para que o texto fique adequado à faixa etária, né? Então, por isso que é importante, eu sempre vou frisar isso, trazer pessoas boas para a equipe, para que você consiga, né, não só essa troca técnica, mas essa troca também de interpessoal, né, que é necessária. Pode passar, cá, por favor. Aí, concomitantemente a esse trabalho, que demorou mais ou menos um mês de edição de texto, a Bianca Giglio, que é uma fada madrinha na minha vida, porque todo briefing de ilustração que eu faço no PowerPoint, né, eu sou a rainha do PowerPoint, e vai aquele negócio tosco que me faz sofrer bullying, eles riem da minha cara, e a Bianca transforma tudo isso em coisas maravilhosas, tipo o flyer dessa palestra, né? Enquanto a Mônica foi editando o texto comigo, a Bianca foi elaborando o projeto gráfico, né? Então, aqui é um exemplo, por exemplo, ela entregou um projeto mais do que profissional, maravilhoso, mostrando aqui, por exemplo, como que vai ficar a mancha em uma coluna, como que vai ficar a mancha em 2 colunas de texto, coisas muito técnicas, né, que ela já trouxe para a gente, apresentou para mim e para o Bruno, que é o ilustrador, para ele conseguir encaixar as ilustrações dentro desse template que ela criou no projeto gráfico, né, de acordo com o tamanho do livro, com todas as informações já passadas previamente. Pode passar, cá. E aí ela me traz coisas maravilhosas como essa fonte, né, que a gente chama de tipo, e aí tem uma coincidência belíssima, que eu nem sei se dá para chamar de coincidência, que essa é uma fonte que se chama Tortuga, que é uma fonte que a Bianca criou, não existe, é exclusiva, ela criou num curso de pós-graduação que ela estava fazendo, e num trabalho de conclusão de curso, ela elaborou, ela criou mesmo toda uma tipografia, né? Então, com todas as letras, todos os números, e aí quando eu a convidei para o projeto e falei qual era o mote, que era uma tartaruga marinha, ela falou, Sô, você não vai acreditar, eu tenho uma tipologia que é de tartaruga. Aí eu falei, não, você está de brincadeira. Aí quando ela me mostrou, ela falou, mas vê se tem a ver, tal. Quando eu olhei isso, que parece esse cascozinho, eu falei, você está brincando, né? Foi feito para isso. Então foi uma coisa muito feliz. E eu fiquei muito lisonjeada, né? Que ela pôde estrear a fonte que ela criou com louvor, né? No nosso livro. E aí ficou essa arte maravilhosa. Pode passar, cá. E aí criou coisas como essas páginas internas, né? Como eu tinha falado, né? Sempre que esse livro ele faz uma alusão, né, metafórica do processo de crescimento das tartarugas com o processo de criação, né, de uma peça coreográfica, os capítulos se chamam atos, como se fosse peça cênica, né? Então são 4 capítulos, é ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, a criação, a preparação, o ensaio geral e a apresentação, né? Então sai coisas maravilhosas como essa que a Bianca faz no projeto gráfico. Pode passar. Aí também a 4ª capa, que ela fez essa arte gráfica linda, né, só de tartaruguinhas, a 4ª capa do final, que vai o colofon, né, com os dados de gráfica, tipologia e tal, e a 4ª capa do começo são ovinhos, né, então assim, até no projeto gráfico ela criou uma narrativa, né, que começa com os ovinhos lá no começo do livro e termina com as tartaruguinhas, assim, é uma gênia, né, é outro departamento. Pode passar, cá, por favor. E aí aqui para mostrar para vocês que por 8 meses a gente fez
toda semana reunião de produção, ao longo de 8 meses, para poder produzir essas ilustrações, né, a 6 cabeças. Né? Então, foi a autoria, a ilustração e a Bianca fazendo a coordenação editorial, a edição de arte e a diagramação. Esse é um print de um dos momentos, dos muitos momentos que a gente passou juntos trabalhando. Né? Por favor, Cá. E aí a gente chega na produção das ilustrações, que duraram, esse foi um tempo de 7 meses, né, pelo Bruno, e a maior parte das ilustrações, ela foi brifada por mim, né, eu já tinha, quando eu escrevi o texto, depois que terminou o original, eu já meio que dividi, fiz um boneco, que a gente chama, né, que eu já dividi os textos pelas páginas, e aí eu fui passando briefings para ele de coisas que eu já imaginava que eu gostaria que tivesse. É isso que eu falo do PowerPoint tosco, né? Mandava coisas indecentes como essa, de montagens e colagens. Eu falei, eu queria um bailarino mais ou menos nessa pose, né? Com um movimento muito marcado, mas formado mesmo por peixes, formado por um cardume, né? O corpo dele formado por um cardume. Então, embaixo era o texto, né? Do livro. Embaixo eu colocava nesse box o que eu esperava e colocava as referências, né? Aí ele olhava, chorava, mas mandava, pode passar, cá. Me retornava com coisas maravilhosas como essa, né? Então, essa é a ilustração final, que ele faz realmente esse bailarino em movimento sendo formado por esses peixinhos, uma coisa muito poética e muito brilhante, né? Por favor. Aqui é um outro exemplo de briefing, né? Que eu queria corpos de vários jeitos, né? Não para a gente fugir desse estereótipo de um modelo único de corpo que pode dançar. Todos os corpos podem dançar, né? Então eu trouxe algumas referências para ele que eu queria que essas pessoas dançando estivessem alinhavadas, né? Porque isso é uma referência no livro, né? Que são histórias alinhavadas que a coreógrafa da Mônica fazia. Ela alinhavava a história de cada um numa dança única, né? E aí pode passar, o Bruno me traz uma coisa maravilhosa dessa, né? Eles dançando, a gente pode ver, né? Uma pessoa com cadeira de rodas, assim, todos os tipos de corpos podem dançar. Pode passar, cá. Aí tinha também situações, por exemplo, isso acontece no ato 4, no capítulo 4, é uma surpresa, que eu não posso falar aqui, né, em relação à coreógrafa da Mônica, e a gente nunca pode mostrá-la até acontecer essa surpresa, né, só que nesse momento a Nina está sonhando, e ela lembra da Mônica contando para ela que é como se a coreógrafa fosse um farol para esses bailarinos numa noite, né? O farol iluminando aquelas embarcações, é uma metáfora. E como a coreógrafa dela tem unhas pintadas de laranja muito comprida, eu sugeri para o Bruno, eu falei, se a gente fizer um farol estilizado, meio que como se fosse um tubo, né? Um tubo de esmalte. Aí ele olhou para mim com aquela cara assim, e falou, não vai dar bom, vai ficar muito ruim, desencana disso. Aí é a história da negociação que eu faço, né? Aí eu tento convencer, aí ele volta, me mostra que não, aí a gente conversa e chega a uma conclusão que, por que tem que aparecer o farol? Né? Pode passar, cá. E aí a resolução foi essa, né? O farol não tem que aparecer, a gente pode trazer só a luz que ele emite, né, nessa gradação, realmente norteando essas embarcações, né? Por favor. E casos como esse, que é um texto totalmente abstrato, que eu estou falando da maré, né, que como se a maré fosse o relógio da Nina, então quando a maré está baixa, ela descansa, e quando a maré está alta, né, que a onda explode, né, estoura assim na areia, é a hora dela levantar e os dias vão passando. Eu queria essa ideia de tempo, só que como eu falei, né, a ilustração no livro infantil, ela não pode ela não deve ser fotolegenda, né, ela tem que ser texto, ela tem que conversar com texto verbal, com texto escrito. E aí eu falei para ele, aqui eu não tenho ideia de nada, se vira, porque aqui eu não consigo te passar briefing nenhum. E aí ele me faz essa coisa maravilhosa, pode passar, que é essa ideia do tempo na ampulheta, né? Então ele faz 4 momentos de ampulheta com a água do mar caindo como se fosse areia e o sol, né, entre aspas, se movimentando no céu para dar essa ideia de tempo passando. Ou seja, você não precisa fazer a legenda do que está no texto. Você não deve fazer isso, aliás, né? E ele me traz essa coisa maravilhosa que não só complementa, mas que faz a cabeça explodir, né? Faz ela abrir com essa abstração poética maravilhosa. Por favor, cá. E aí, a cada vez que a gente, porque eu falei, né, são 128 páginas, 4 capítulos, a cada vez que a gente fechava um bloco considerável de ilustrações,
e já também com texto fechado e editado, que isso estava pronto, entre aspas, a gente mandava isso para a leitura técnica. Quem é a leitura técnica? É o consultor científico, nesse caso Samuel Quinaldi, um parceiro nosso também maravilhoso, que além de ser biólogo, é editor, né, de material didático de anos iniciais do fundamental e de ensino infantil, educação infantil. Então, é uma pessoa que tem muito know-how, muita expertise na linguagem para a criança, né, fora o domínio técnico das ciências, né. Então, aqui trouxe alguns exemplos também do trabalho fundamental, que é trazer uma leitura técnica quando você está falando de coisas que esbarram e que dialogam de modo direto com situações reais, nesse caso da biologia, né. Então, assim, não adianta eu estudar, pegar, na época, que, como eu estava muito com isso na cabeça desde o começo, toda vez que eu ia no Tamar, eu pegava folder, pegava material e ficava estudando. Antes de escrever, lógico, estudei tudo de novo, mas assim, eu não sou bióloga, a minha formação não é em biologia, não é em ciências, então não dá para eu querer achar que eu vou dar conta de tudo, e nem essa é a minha pretensão, né? Fiz o que pude. E aí, por isso que você chama o leitor técnico para trazer esse senso de responsabilidade, porque, gente, é muito difícil, assim, a linha é muito tênue entre a licença poética e as informações verdadeiras, né? Então, assim, claro, faz parte da literatura para a infância você colocar uma tartaruga que fala com a outra tartaruga, elas ouvirem os humanos, ela ter esse gestual personalizado, né, antropomorfizado, isso tudo bem, né? Agora, trazer coisas que podem se chocar com informações e com conhecimentos que eles vão ter nas disciplinas, né, nas ciências como área de conhecimento, aí não dá. E eu sou muito chata com isso, porque eu não quero que confronte. Eu quero exatamente que ele olhe e fale, nossa, eu estudei isso, né? Isso faz parte. Isso não é um livro de ciências, é um livro de literatura. Mas se a gente está trazendo um dado de realidade, minimamente esse dado tem que bater com a realidade, né? Então, aqui é um caso que o Samuel colocou, olha, não dá para deixar passar isso, né? Porque as estacas que são colocadas nas praias, elas não estão só para sinalizar que tem o ninho, elas estão lá para proteger, é como se tivesse uma área em volta, entendeu? Um raio que a pessoa não pode subir, não pode pisar em cima desse ninho, por mais que elas estejam a 50 metros debaixo da areia. E aqui, o que a gente fez? A gente fez os pés delas, das meninas, exatamente em cima do ninho, né? Então, duas coisas que ele apontou aqui. Primeiro, elas não podem estar pertinho, elas não podem estar em pé ou sentada, que seja, elas não podem chegar em cima do ninho, e esse ninho está muito próximo da superfície. Essa proporção não está boa, né? Porque parece que elas estão ali logo embaixo do pé delas, e não estão, elas estão mais para baixo. Aí leva essa informação lá para a reunião de produção, conversa com Bianca, conversa com o Bruno, pode passar, cá. E a resolução é essa, né? O Bruno afastou as meninas do ninho, desceu todos os ovos, colocou mais para baixo, diminuindo o tamanho deles, para essa proporção ficar mais realista, e a Bianca teve essa ideia genial de puxar esse zoom para mostrar que elas estão ali. A Nina ouvindo e a Olivia dormindo, né? E foi uma resolução excelente, que só foi possível porque a gente teve a leitura técnica, né? Pode passar, cá. Outra situação também, que ele fala, olha, duas coisas também, porque quando a mãe delas, né, a tartaruga mãe, desovou no mar, eu coloquei com lua cheia, desovou na praia, eu coloquei lua cheia. E na história, elas desovam 45 dias depois. Aí eu fui lá fazer as contas para saber que lua que estava no céu, porque eu queria um continuismo nessa história. Na conta do pessoal que é de miçanga, eu achei que era lua minguante. E aí coloquei no briefing para o Bruno, ó, faz a lua minguante porque vai ser minguante. Aí o Samuel olhou e falou, ó, como você se importa bastante com isso, até ele dá referência, é perfeito. Aí ele deu o calendário lunar e falou, é época de lua nova, então a lua não pode aparecer. E aí falou isso, um ponto e o outro, mas isso ele nem estava ligando muito, eu que estava ligando mais. Agora o outro ponto que ele não deixou passar é que realmente esse ninho estava muito próximo do mar. Então, de novo, na proporção, esse ninho tem que ficar muito distante do mar. Aí pode passar, cá. Como que a gente resolveu isso? A gente tirou a luminosidade da praia, porque na lua nova a lua não aparece, então a praia teria que estar muito mais escura. Recuou esse ninho, né, para perto da costa e avançou esse mar para longe para distanciar o ninho das pessoas, né, da praia. Pode passar. E aqui um último exemplo da leitura técnica que acabou com a gente, que essa ilustração era o nosso xodó, né? Porque elas passam todo o tempo que elas estão crescendo, né? Os embriões de tartaruga, elas comem gema. E na história, a Olivia, que é a irmã da Nina, ela é muito comilona.
né? Então, o humor vem da Olivia, eu pedi para ele, eu falei, faz ela comendo a gema e se lambuzando toda. E aí ele fez isso, maravilhoso. Ela pega a gema do ovo, come com a linguinha para fora e toda lambuzada de gema. E é o nosso xodó, de nós três, Bianca, eu e Bruno. A gente ama essa ilustração. Aí vem o Samuel na leitura crítica e falou, ó, aqui ficou um pouquinho demais. Por quê? Porque nessa fase do ciclo delas, elas se alimentam via vasos sanguíneos. Né? Se você coloca ela se alimentando pela boca, você induz a criança a entender que, por exemplo, um pintinho também come a gema dentro do ovo pela boca. Né? E é muito errado. E aí a gente ficou, meu Deus, como é que a gente vai fazer? O nosso xodó é a coisa mais fofa, ela toda lambuzada. Aí fiquei elaborando esse luto de que não podia mais colocar a Nina comendo. Foi bem triste. Mas a gente chegou numa solução. Pode passar, Cá. A gente colocou, tirou esse momento dela tirando pela boca, manteve a linguinha de quem está saciada, colocou a mão na barriguinha de quem almoçou bem e fez um box aqui no canto superior esquerdo, que é um box de paratexto, né? Mostrando, dizendo que a gente sabe disso, né? Que nesse estágio embrionário elas se alimentam via vasos sanguíneos, né? Então vocês entendem que é sempre esse processo de avanços e recuos, né? Uma negociação constante, porque são muitas etapas envolvidas e muitos profissionais envolvidos, cada um conhecendo muito a sua área. E a gente tem que casar isso de um modo muito amistoso, pensando que é para o bem do livro, né? Não é de, eu quero assim porque eu gosto, assim, tá além da questão de gosto estético, né? As coisas têm que casar para que elas fiquem factíveis e para que continue a estética, né? E todo o resto. Pode passar. Foi? Travou, Cá? Pessoal, só um minutinho. Que eu não... Oi, Cá? Agora foi. Deu uma travadinha. Você me ouve bem? Então tá bom. Tá. E aí, depois que a gente mandou todos os blocos para o Samuel para fazer a leitura crítica, né? E o Samuel devolveu todas essas observações e a gente refez isso, né? Refez todas as ilustrações. Então, quando todos esses blocos, quando o livro todo estava fechado, a gente levou para revisão, né? Que é diferente do processo de edição e preparação, porque daí é para pegar mesmo erro, mas aí já na prova diagramada, não mais no arquivo em Word, né? Já olhando o livro como ele vai ficar mesmo. E aqui é um exemplo que a Mônica observou, porque nessa hora você não pega só a questão gramatical, né? Programação, né? As questões gráficas, inclusive, não só de textos verbais. Ela coloca aqui para mim que essa fonte, né? Que essa letra que foi usada, que a Bianca escolheu no projeto gráfico para esses box, que são para textos, ela era muito bonita, mas que ela era muito estilizada. E por conta dela ser estilizada, as letras não tinham finalização. E que isso, para a faixa etária em questão, que era 9 anos para cima, que a criança ainda pode estar num processo de alfabetização, ela pode não, ela está no processo de alfabetização, a alfabetização ainda não está completa, isso pode ser prejudicial, né? Inclusive para ela entender que a letra que ela está acostumada, a letra convencional, não é desse jeito, não é estilizada desse modo, né? E aí pode passar, cá, por favor. Passamos isso para a Bianca entendeu completamente e trouxe uma fonte assim, um pouco mais tradicional, nesse sentido das letras serem todas finalizadas, mas escolhendo uma fonte que ainda tem essa estética, né, que conversa com o restante do projeto gráfico, não uma coisa muito, muito básica, né? Por favor, Cá. Aqui um outro caso, né, que ela apontou para a gente, que essa paginação aqui no canto inferior esquerdo não estava dando uma leitura boa, porque ela é pequena, ela está misturando com a divisa ali da areia e dos ovos, e como já tinha página, é sempre em dupla, né, esse livro, ele é mais horizontalizado e sempre em dupla, página par e página ímpar, né? Como a página ao lado dela já tinha paginação escrita, não tem necessidade dessa ter. Então, pode passar, por favor, Cá. Então, isso é uma questão fácil de resolver, são aqueles apontamentos que a gente faz, ainda bem que é só isso, né? Não é a linguinha com a boca que tem que mudar tudo, né? Aí a gente simplesmente tirou a paginação, porque era super possível, super viável, e está resolvido, né? Por favor, Cá. E aí, mais um caso de revisão, que esse aqui é o capítulo 3, o ato 3, que é o momento que elas sobem, que eu chamei de ensaio geral, né? Que é para fazer uma metáfora desse ensaio, que é o último momento antes da apresentação
real, né, a apresentação final. E aí é o momento que as tartarugas, elas quebram os ovos e elas sobem juntas. Esse é um comportamento instintivo, que elas sobem juntas e escalam esses 50 centímetros de areia. Agora pensem, uma tartaruguinha que está dentro de um ovo, que tem o tamanho de uma bolinha de ping-pong, se elas não fazem isso juntas, elas não conseguem, né? E muitas não conseguem nem sair do ovo, nem quebrar o ovo. Algumas acabam morrendo no meio do caminho e elas chegam lá em cima muito cansadas, né? E muito desidratadas. E até no livro acontece isso, né? A Nina, que é a protagonista, ela chega em piores condições que a Olivia. Ela chega muito cansada, muito exausta e muito desidratada, completamente tonta, né? E aí, como isso, para mim, né, nessa imagem poética, é uma coisa muito... quase uma epopeia, né, delas, porque elas passam basicamente 3 dias fazendo isso, não é brincadeira, né? Então, para mim, isso é uma coisa muito heróica. E aí eu quis fazer uma graça com os Lusíadas, né, do Camões. E aí tem um momento que tem uma tartaruguinha que está lá em cima, que ela fala. E aí ela, na verdade, ela declama a primeira estrofe do Camões, só que eu fiz uma paródia dessa primeira estrofe. E aí a Nina escuta e fala, nossa, Olivia, olha que palavras bonitas. A Olivia fala, é uma paródia de Camões, Nina. Então tem uma sequência, esse diálogo, né? Só que aqui a Mônica apontou muito bem, porque a gente tem uma tendência, né? Uma tendência não, o Ocidente é assim, a gente lê da esquerda para a direita, né? Nesse caso aqui, o balão que está em cima, o que está mais para a esquerda é o que a gente vai ler primeiro, só que na verdade ele é a resposta do que está à direita, e a Mônica percebeu isso, né? Aí pode passar, cá. E aí Bianca, mágica Bianca, fez todo um remanejamento, aí eu mostrei essa dupla aberta para vocês verem, que a gente teve que remanejar todo essa disposição espacial dos diálogos. E aí, para não ter erro mesmo, essa é uma coisa que o Samuel também já tinha apontado, que para ele estava um pouco confuso. Então, você vê, quando o leitor técnico aponta, quando a revisão aponta, pode ter certeza que o leitor também vai ficar confuso, né? Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, e essa atenção que a gente tem que ter com esses olhares externos, e ouvi-los mesmo, né? Então, agora fica claro, né? Ele declama a paródia do Camões, a Nina pergunta e a Olivia responde. Parece detalhes que a gente não percebe porque está muito imerso, mas são coisas cruciais, né, para melhorar a qualidade. Pode passar. Olha, cá, desfigurou mesmo, né? Eu estava comentando com a Karen que quando eu subi a apresentação, eu não sei por qual motivo ele desconfigurava inteiro. E aí, quando ela subiu, ficou melhor. Mas, ó, escapou algumas coisas. Ainda bem que foi só esse slide. Aí, depois que a gente fechou todo o texto, passou por todas as revisões, muitas pessoas também, amigas, lendo, né? Um olhar externo, a gente finalmente mandou o arquivo final digital para a gráfica. E esses ovos nasceram, né? Então, essas 2 primeiras imagens são da gráfica, a gente imprimiu 1000 exemplares, né? Uma tiragem de 1000 exemplares. E a terceira imagem são os ovos na minha casa, que virou praticamente uma sucursal do Projeto Tamar. Pode passar, cá, por favor. E aí, essa é a capa da Nina, né? Finalmente ficou pronto e a gente lançou em julho. E eu queria que essa capa ela trouxesse graficamente todos os elementos, né, que o livro oferece, que é justamente essa comparação do teatro e do mar, que seriam as 2 casas, né, da Nina, mas não podia ser uma coisa muito evidente, né, de ter o teatro, de ter o mar e de ter a Nina. E aí o gênio do Bruno me traz essa coisa maravilhosa, né, que compõe esse fundo do mar, né, os elementos do fundo do mar, como se fosse ao mesmo tempo uma cortina do teatro e uma cenografia, né, e a Nina dançando de um modo muito poético, né, nesse mar-palco. Pode passar, cá, por favor. Aí a gente, aqui comeu mesmo, ó. Aqui a gente fez o lançamento em São Paulo, né, esses são alguns registros, a gente fez no Patuscada, que é o espaço cultural da editora Patuá, um bar-livraria, um lugar maravilhoso, e foram pessoas muito queridas, e foi um lançamento que realmente foi uma festa, assim, porque o Certinho não pôde ter lançamento, né, a gente teve que cancelar o lançamento, porque ele estava marcado para o sábado, bem no dia que o governo do estado instaurou a quarentena, e a gente cancelou, por prudência, mas ficou aquele gostinho de que não teve lançamento, né, então a Nina, a gente desforrou isso, e fez uma festa realmente muito bonita. Pode passar. Esse foi o lançamento em São José, que foi num outro formato, a gente conseguiu fazer num parque, que é um parque muito tradicional da cidade, lindíssimo. Então também teve essa ambientação com a natureza, teve bastante criança, foi incrível também, muito gostoso. Pode passar, cá, por favor. Aí aqui são registros das doações, né? Essa aqui é uma imagem que
A gestora de um abrigo para quem eu doei alguns exemplares, ela mandou a foto das crianças. É bem recente, né? Já tem uma árvore de Natal ali, e as crianças mostrando, né, a Nina, que eles estavam fazendo uma leitura coletiva. E essa imagem aqui do lado eu só coloquei porque é uma coordenadora pedagógica da Secretaria da Educação de São José dos Campos, que fez um parecer, né, do livro para que ele pudesse ser aprovado para ser doado nas escolas, né? Então ela fez um parecer pedagógico, mesmo técnico, bastante interessante, assim, bastante elogioso, falando dos temas transversais, das camadas de leitura, né, com as quais é possível trabalhar em sala de aula, e daí, sim, esses livros, eles foram doados para todas as salas de leitura, uma sala de leitura, né, de cada escola, mas todas as escolas municipais que têm sala de leitura, e todas têm, agora tem um exemplar da Nina, para eles poderem trabalhar, né? Pode passar. Aqui, né, aí depois que eu fiz as doações, eu também fiz a proposta de formação dos professores, né, porque eu sou arte educadora, e aí eu queria levar para eles proposições pedagógicas para eles trabalharem de arte, né, da disciplina de arte, mas em interlocução com a Nina, né. Então aqui é só um exemplo do que a gente trabalhou. Eu peguei aquela imagem, né, que a gente já viu, essa imagem linda desse bailarino em movimento formado por esse cardume, né, e trouxe para dialogar com ele um azulejo pintado pelo Cartacho, que é um artista visual português, né, que pintou, que fez também uma coisa muito parecida, né, ele fez esse formato de espiral feito por peixes, né. Então aqui a gente trabalhou vários elementos das artes visuais, trabalhou espaço, trabalhou forma, trabalhou cor, trabalhou tonalidade, né, e trabalhou bidimensionalidade, e a gente levou isso para o espaço e deu uma tridimensionalidade, deu volume para essa espiral. E aí a gente fez a dança dos peixes, né, que foi uma dança circular que evoluiu para a espiral e depois voltou para uma dança circular, né, para o formato circular, para a gente perceber que a gente também consegue desenhar no espaço formas que a gente desenha em suportes bidimensionais, né. Então esse era o tipo de proposições que foram feitas, né. Pode passar. E aqui eu aproveitei, né, aquele capítulo 3, o ato 3, que era a subida delas, né, essa epopeia, e essa escalada que é vertical, né, eu coloquei ela horizontal. Então, a gente fez toda uma representação e uma vivência de estar dentro de um ovo muito fechado e trabalhar ações de movimento, né, que são trabalhados em dança, que é o movimento de encolher, o movimento de expandir, o movimento de torcer. Foi descobrindo essas coisas no corpo, porque a gente não pensa no nosso corpo, né, no dia a dia. Então, elas tiveram esse momento mesmo de vivenciar, de experimentar essas sensações no corpo, e daí elas desovaram e, nesse comportamento instintivo coletivo, foram todas juntas, caminhando em direção ao mar, e aqui é uma foto das professoras se entregando 100%, foi uma coisa, assim, incrível, a entrega de ambas as turmas, e foi um momento, assim, inesquecível também, da entrega delas, foi maravilhoso. Pode passar, Cá. Aqui são algumas repercussões, né, de pessoas postando nos stories das suas redes sociais, pessoas também para quem eu mandei, né, para divulgação, editores de texto, pessoas que trabalham em editora, jornalistas, né, então são as repercussões deles falando do livro nas suas redes, por favor. E aí uma coisa que, nossa, cortou total mesmo, né, desculpa, gente, e logo eu trabalho com revisão, vejo esse negócio, começa a me dar um faniquito. Fiz tão bonitinho, aí chega o programa e arrebenta tudo. Isso aqui é recém-saído, né, Ana Francisca Pons, uma das maiores críticas de dança que a gente tem aqui no Brasil. Ela tem essa revista eletrônica, que é uma revista referência em dança, e ela fez uma resenha crítica belíssima do livro, foi publicado agora, está fresquinho e deu tempo de eu colocar nos slides, né. Então é isso, por favor, Capo, acho que agora acabou. Aqui eu só coloquei, eu deixei o link, a gente pode colocar isso no chat depois também, que é o link do site, né, da loja virtual da Patuá, onde esse livro está à venda, né, se alguém se interessar, mas se quiser falar comigo também, fiquem à vontade. Pode encerrar a apresentação, Cá, por gentileza. É isso, gente, o que eu tinha para falar, basicamente. Espero ter me feito clara, né, mas eu acho que quem pensa em escrever projetos para edital, duas coisas acho que importantes que eu posso falar, que vai parecer brincadeira, mas não é, né? Eu realmente não tinha expectativa nenhuma de conseguir entrar,
porque eu sei da concorrência que é, eu nunca tinha prestado, mas eu fiz um curso do próprio Eduardo Lacerda, que oferece esse curso periodicamente, que ele ensina algumas coisas de preenchimento mesmo de edital, sabe, assim, que são macetes que quem não está acostumado, porque tem gente que é muito, né, bom, assim, porque está muito acostumado a se inscrever e é contemplado, não era o meu caso, definitivamente, é o primeiro que eu entrei, e dá muito trabalho mesmo quando a gente é marinheiro de primeira viagem, né, então, assim, esse curso foi essencial, não é nem propaganda que eu estou fazendo, tá, é só para dizer mesmo, porque, assim, você não tem ideia do que você prospecta, sabe, de qual vai ser o alcance desse livro em número de pessoas, eu não tinha como calcular essas coisas, e o Eduardo, ele traz essas noções, sabe, nesse curso, isso foi essencial. E a segunda coisa que eu acho que dá para falar é a equipe mesmo, não sairia do modo como saiu se a equipe não tivesse sido essa, sabe, então, assim, escolher pessoas que tanto são excelentes no que fazem, na questão técnica, mas pessoas que realmente saibam trabalhar em grupo e que gostem de trabalhar em grupo e que gostem de pensar juntos, né? Porque é um desafio mesmo, é muito grande. Eu tinha escrito certinho, é um livro muito pequeno, perto desse não tem comparação, né? Uma história muito mais curta. Essa narrativa é uma narrativa muito grande, muito complexa, tem toda a questão de continuidade, assim, é muita coisa, né? Então você precisa de cabeças pensando juntas, porque senão não funciona. Né? Então, assim, você faz tudo sozinho e tal, mas a produção do livro e todo o resto, assim, sem a Karen aqui, esse negócio não ia existir. Né? Então, assim, a gente precisa de pessoas, então que sejam pessoas maravilhosas, né? Que sejam pessoas que tenham o mesmo propósito que você, entendeu? E aí a coisa flui. Né? É isso. Obrigada, gente. Obrigada, vou encerrar por aqui. Até o próximo livro, então, né? Tem continuação. Vai ficar salvo aqui, também disponível lá no seu canal muito em breve. Maravilha. Vou encerrar por aqui. Não tem nada no chat, tá tudo bem aí. A Mônica, maravilhosa, falou que ela torce para que o livro, Nina, seja aprovado em editais e chegue às crianças das escolas de todo o Brasil. Que incrível trabalho pedagógico com o livro. Parabéns, corações. É parceira, é parceria. É tão minha amiga que não basta ser editora, teve que virar personagem, tive que consagrar essa amizade homenageando. Bem, então eu vou encerrar por aqui e vou deixar salvo com os links também. Ah, legal. Bacana. Tá bom? Tá, só avisar o pessoal, então depois eu vou pegar esse vídeo, essa transmissão dela e vou subir no meu canal, já que não conseguiu ser vinculado por lá, transmitido por lá, eu vou fazer essa conexão e vai ficar gravado lá, para quem quiser assistir, né? Vai ficar disponível. Fechado, então. Gente, muito obrigada, viu? Boa noite para vocês. Obrigada, Carla. Boa noite.